Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial vou comentar um artigo publicado pela WEG e que fala sobre o rendimento dos motores de dupla tensão. Um detalhe que pouca gente conhece e claro que o professor Bairros vai mostrar do jeito dele, bem simplesinho. Vamos lá? Existem motores monofásicos de tensão única e de tensão dupla. Neste tutorial vou falar nos motores de tensão dupla, como aqueles que podem ser ligados em 127 V e 220 V, os mais comuns. Na figura mostra uma ligação típica de um motor monofásico com capacitor de partida e tensão dupla. Nesse caso, o enrolamento principal é dividido em duas bobinas que podem ser conectadas em série ou em paralelo, para poder ligar na maior ou na menor tensão de alimentação. Nada mais lógico e simples. Ligado na menor tensão, a tensão sobre a bobina de partida e sobre a bobina principal são exatamente iguais. Aqui não tem segredo. A corrente na bobina auxiliar e na bobina principal é definida pela tensão menor. A tensão na bobina auxiliar é igual à corrente da bobina auxiliar multiplicada pela impedância da bobina auxiliar. Simples assim. Quando o motor é ligado na maior tensão, então as bobinas do enrolamento principal são ligadas em série e a bobina do enrolamento auxiliar é ligada em paralelo com uma das bobinas do enrolamento principal. Nesse caso, o enrolamento principal tem duas funções. Primeiro, atua como enrolamento principal do motor. Segundo, atua como um autotransformador, reduzindo a tensão para enrolamento auxiliar. Mas será que a tensão vai se dividir exatamente em dois? E teremos sobre a bobina auxiliar exatamente o valor de V1, a tensão menor? Para saber isso, é só analisar o circuito da figura. A tensão maior, que é 2 vezes a tensão menor, será igual à soma da tensão na bobina principal de entrada, vou chamar de tensão VB, mais a tensão sobre a bobina auxiliar, que também é a tensão na outra metade da bobina principal. A tensão VB é igual à soma das correntes da bobina auxiliar e principal, multiplicada pela impedância da bobina principal da entrada. Colocando a impedância da bobina principal para dentro dos parênteses, agora a parcela da corrente principal multiplicada pela impedância da bobina principal é exatamente a tensão V1, a menor tensão. Observe a equação 1, isolando a tensão na bobina auxiliar, passando tudo para o outro lado e simplificando V1, chegamos na equação da tensão da bobina auxiliar quando ligada na tensão maior. Observe que agora essa tensão é claramente menor do que V1, a menor tensão. Então, quando o motor é ligado na maior tensão, o motor terá um torque menor no arranque. Que coisa fantástica essa eletrônica! Segundo a WEG, no Brasil, onde a tensão maior não é o dobro da tensão menor, durante a partida do motor o torque será aproximadamente 32% menor quando ligado em 220 V, se comparado com o torque de partida em 127 V. Agora você já sabe o porquê. Mas não é só isso. Observe que a tensão na segunda bobina principal vai ficar menor do que a tensão na primeira bobina. E isso se agrava no Brasil, onde a tensão não é exatamente o dobro da tensão menor. No Brasil, as tensões monofásicas padronizadas são 127 V, 220 V, 254 V, 440 V, conforme resolução da ANEEL número 501. Isso implica que, além dos motores em tensão única, estão disponíveis os motores monofásicos em tensão dupla com as seguintes tensões de alimentação: 127 220 V, 127 254 V e 220 440 V. Para minimizar essa redução no torque de partida, esses motores são normalmente projetados em 220 V. Consequentemente, quando alimentados em 127 V, o torque de partida é muito maior do que o necessário para acionar a carga, até 48% superior. A figura ao lado mostra a curva do torque obtido através do método de medição direta para um motor de 1 CV, 4 polos, tipo capacitor de partida, 127 e 220 V. Como pode ser observado, fica evidente as diferenças no torque de partida quando o motor é alimentado na maior tensão de alimentação, 220 V, e na menor tensão de alimentação, 110 e 127 V. E agora a resposta sobre o consumo que você tanto estava a esperar. Em regime, o motor terá maior consumo de energia e maior corrente quando alimentados na menor tensão de alimentação, 127 V. É só observar a placa de identificação e você verá isso. Veja como a corrente na menor tensão é muito maior. Agora você sabe o porquê.
Então podemos concluir que sim, os motores 127 e 220 volt, quando alimentados em 127 volt, terão um rendimento inferior e, dependendo do seu projeto, poderá ter um consumo de energia de até 25% a mais. Uma solução simples para esse probleminha é escolher motores de tensão única. Mas o porquê isso acontece agora ficou bem explicadinho. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!